Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 167, de 180. Legião. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Marcos, capítulo 5, versículo 9. Consciências oneradas em culpas e desacertos, de numerosas reencarnações, ser-nos-á justo ponderar a resposta do espírito conturbado e infeliz à pergunta do Mestre. Legião é o meu nome, disse ele, porque somos muitos. Ineludivelmente, ainda hoje, em nos aproximando do Senhor, reconhecemo-nos não apenas afinados com vários grupos de companheiros tão devedores quanto nós, mas igualmente em lamentável dispersão íntima, qual se encerrássemos um feixe de personalidades contraditórias entre si. Ao contato das lições de Jesus, é que habitualmente nos vemos versáteis e contraproducentes, qual ainda somos. Acreditamos na força da verdade, experimentando sérios obstáculos para largar a mentira. Ensinamos beneficência vinculados a profundo egoísmo. Destacamos os méritos do sacrifício pela felicidade alheia, agarrados a vantagens pessoais, e manejamos brandura em se tratando de avisos para os outros. E estadiamos cólera imprevista se alguém nos causa prejuízo ligeiro. Proclamamos a necessidade do espírito de serviço, reservando ao próximo tarefas desagradáveis. Pelejamos pela paz nos lares vizinhos, fugindo de garantir a tranquilidade na própria casa. Queremos que o irmão ignore os golpes do mal que lhe estraçalham a existência, e estamos prontos a reclamar contra a alfinetada que nos fira de leve. Salientamos o acatamento que se deve aos desígnios divinos e pompeamos exigências disparatadas, em se apresentando o menor de nossos caprichos. Sim, de modo geral, somos individualmente diante de Jesus a legião dos erros que já cometemos no pretérito e dos erros que cultivamos no presente, dos erros que assimilamos e dos erros que aprovamos para nos acomodarmos às situações que nos favoreçam. Querido amigo, querida amiga, que lição maravilhosa! Que bom estarmos juntos para que nós, juntos, possamos aprender este Evangelho de Jesus, aqui comentado e explicado por Emmanuel e Chico Xavier.
Então, esta lição 167 de 180, que Emmanuel intitulou de Legião, ele utiliza aquela passagem evangélica quando Jesus estava diante de um rapaz obsidiado, e quando Jesus se coloca à frente dele, ele então pergunta: qual é o teu nome? E um dos espíritos respondeu, que estavam ali junto àquele rapaz: Legião é meu nome, porque somos muitos. Então, Emmanuel utiliza dessa passagem para que nós nos coloquemos dentro dela. E ele faz uma consideração interessantíssima. Desta forma, Emmanuel começa então a nos explicar, dizendo: consciências oneradas em culpas e desacertos de numerosas reencarnações, ser-nos-á justo ponderar a resposta do espírito conturbado e infeliz à pergunta do mestre. A palavra conturbado significa perturbado, é o mesmo que alterado. Então, Emmanuel está dizendo para nós mesmos, para todos nós, que nós somos consciências oneradas em culpas. Ou seja, nós temos muito ônus em culpas e desacertos de numerosas reencarnações. Então nós estamos com as consciências pesadas, não é? Porque não é Deus que castiga, é nossa consciência é que nos desperta. Então ele diz que ser-nos-á justo, quer dizer, ele está dizendo, diante disto, dessas nossas consciências pesadas, né? Ser-nos-á justo ponderar a resposta do espírito. Ponderar é analisar, refletir. Então nós temos que refletir a resposta desse espírito conturbado, ou seja, perturbado, não é? E infeliz à pergunta do mestre. Então veja bem que quantidade de informações e de direções que nós devemos tomar. Então, Emmanuel diz, continuando, ele diz: Legião é meu nome, disse ele, porque somos muitos. Ora, veja, ele diz que somos muitos. Seriam muitos espíritos que estavam ali? Ou ele era tão conturbado que ele achava que ele era diversas entidades? Não é? Olha que interessante isso. Que ele tinha diversas formas de pensar, não é? Aí Emmanuel continua dizendo: ineludivelmente, essa palavra significa certo, evidente. Então, ineludivelmente, ainda hoje, e nos aproximando do Senhor, reconhecemos-nos não apenas afinados com vários grupos de companheiros, tão devedores quanto nós, mas, igualmente, em lamentável dispersão íntima, qual se encerrássemos um feixe de personalidades contraditórias entre si. Olha que coisa. Então, Emmanuel está dizendo assim, é evidente, não é, que ainda hoje, em nos aproximando do Senhor, então nós estamos nos aproximando do Evangelho de Jesus, nós estamos nos aproximando dele. Nós reconhecemos que nós não apenas estamos afinados com vários grupos de companheiros, que nós estamos afinados com grupos da nossa casa espírita, né, com outras pessoas, na nossa família, nós estamos afinados com vários grupos de companheiros, tão devedores quanto nós. Nós estamos todos juntos. Então,
nós estamos afinados e em lamentável, mas igualmente, nós estamos igualmente em lamentável dispersão íntima. Ou seja, nós estamos com a nossa intimidade como se fosse realmente diversas coisas, diversas entidades, né? Muitas vezes pensamos uma coisa, às vezes pensamos outra, não é? Quer dizer, uma hora nós estamos pensando bem, outra hora vem a ira, não é assim? Como ele diz, qual se encerrássemos um feixe de personalidades contraditórias entre si. E é exatamente isso mesmo, porque nós estamos tendo contato com Jesus há pouco tempo, no sentido de entendê-lo, porque já o conhecemos de muito tempo. Mas a partir do momento que nós decidimos a buscar o seu evangelho de luz para sairmos das trevas, então tem pouco tempo, não é? Então que a gente partiu para esta opção. E aí nós estamos com essas questões de nossa consciência, no erro, né, devedores, e então e estamos junto com outras pessoas também, que estão na mesma situação. Então é isso que a gente tem que perceber, o quanto nós precisamos uns dos outros e precisamos respeitar os outros. Continua dizendo Emmanuel, ao contato das lições de Jesus, é que habitualmente nos vemos versáteis e contraproducentes, qual ainda somos. Olha, o que ele quer dizer isso? A palavra versáteis é multifuncional, ou seja, nós estamos tendo diversas funções. E contraproducentes é porque é danoso, é nocivo, é negativo. Então, nós estamos ao contato com as lições de Jesus, mas habitualmente nós não estamos fazendo a coisa certa. Nós não estamos fazendo a coisa certa. Nós não estamos ainda aplicando o Evangelho de Jesus. Então, ele vai lá na frente falar disso. Ainda, ele diz, acreditamos na força da verdade, experimentando sérios obstáculos para largar a mentira. Olha que comparação que ele faz. Nós acreditamos na força da verdade, mas nós estamos experimentando sérios obstáculos para largar a mentira. Acredito que a mentira seja um dos maiores obstáculos da humanidade, porque ela é filha do egoísmo e do orgulho. E nós estamos realmente diante disso. Diante do Evangelho de Jesus, quando vemos, nós estamos ainda na mentira. Mentindo para nós mesmos, mentindo para os outros, não é assim? Mas não para por aí. Ele está dando agora novos exemplos. Ele diz, ensinamos beneficência, vinculados a profundo egoísmo. Então nós estamos ensinando ser beneficente, ser caridoso para com as pessoas. Não é? Então nós ensinamos a beneficência vinculados a profundo egoísmo. Outro exemplo, destacamos os méritos do sacrifício pela felicidade alheia. Então nós incentivamos as pessoas, não é? A saírem de si e ocuparam o seu tempo com outras pessoas, para trazer um pouco de felicidade para as outras pessoas. Mas ainda estamos agarrados a vantagens pessoais. Amanhã eu faço isso, agora eu não posso, não é assim? Outro exemplo que ele dá, manejamos brandura em se tratando de avisos para os outros. Então nós somos brandos para falar para os outros, que tem que ser brando. Mas nós estadiamos cólera imprevista
Estadiar significa ostentar, alardear, pavonar. Então, nós manejamos brandura. Brandura é uma característica da humildade, não é? Então, nós falamos dela, mas quando nós somos pegos de surpresa, nós ostentamos nossa cólera, ficamos, né? Mostramos, alardeamos, ostentamos, e é como pavonar, é mesmo sinônimo também, ficamos raivosos, não é? Então nós ficamos raivosos, uma cólera imprevista se alguém nos causa prejuízo ligeiro. Ou seja, se a gente acha que foi enganado, ou acredita que nós não podemos receber aquilo, não é? E não aceitamos desta forma. Nós também proclamamos a necessidade do espírito de serviço. Nós proclamamos, falamos para todas as pessoas, não é? Que tem que ter o serviço, fazer a sopa, fazer caridade, enfim. Mas reservando ao próximo tarefas desagradáveis. Então, quando nós estamos em grupo, a gente fala, tem que fazer aquilo, né? Ali tem que fazer aquilo. Porém, nós escolhemos umas tarefas menos desagradáveis. Então, vejamos, numa sopa existem diversas tarefas, não é? Existe aquela que tem que lavar o chuchu, não é? Que ali tem que tomar cuidado, que a mão vai ficar com nódia do chuchu, não é? E outras coisas, outras verduras mais, não é? E às vezes queremos uma condição melhor, ficar sentadinho ali, no ar, não é assim? Então é isso. E ele continua dizendo ainda, não parou por aí. Queremos que o irmão ignore os golpes do mal, que lhe estraçalham a existência. Então nós falamos para as pessoas que vêm nos falar, confidenciar, que eles estão sentindo golpes do mal, não é? Pessoas estão vingando dele por alguma coisa, né? Ele está mal. Aí nós estamos falando para ele ignorar, não é? Essas questões, né? E perdoar e tal. Mas nós estamos prontos a reclamar contra a alfinetada que nos fira de leve. Então veja bem, nós temos um discurso para falar para o amigo que vem nos confidenciar, não é? Que ele está sofrendo um determinado mal e fala que ele tem que perdoar e tal, orar para a pessoa, mas quando nós recebemos uma alfinetada de leve, nós reclamamos demasiadamente, não é? Diz ainda, salientamos o acatamento que se deve aos desígnios divinos. Então nós salientamos para as pessoas o acatamento, nós temos que acatar e analisar os divinos desígnios de Deus, não é? Nós temos que seguir, não é? Mas, quando se trata de nós pompeamos exigências. Pompear significa exibir, alardear exigências disparatadas, ou seja, asneiras, tolices. Então, quando vem a nós essa questão de acatar os desígnios de Deus, nós exibimos pompas, alardeamos exigências sem sentido. Então é isso que nós temos que ficar atentos se nós estamos fazendo isso. Nós temos que ficar atentos. Eu estou fazendo isso? Não é? E aí, em se apresentando o menor dos caprichos. Então nós estamos caprichosos, né? Qual crianças, né? Qual também espíritos infantis, que não somos mais, não é? Já passamos desta época, mas ainda estamos com os nossos caprichos. E no encerramento, Emmanuel diz, sim, de modo geral, somos individualmente diante de Jesus.
a legião dos erros que já cometemos no pretérito e dos erros que cultivamos no presente, dos erros que assimilamos e dos erros que aprovamos para nos acomodarmos às situações que nos favoreçam. Então, aqui Emmanuel nos dá, figuradamente falando, uma pancada na cabeça, não é? Para que a gente possa despertar. Porque, veja bem, nessa conclusão, ele diz que, de modo geral, nós somos individualmente diante de Jesus. Não é? Ou seja, nós somos uma personalidade. Mas estão conosco a legião dos erros que nós já cometemos no pretérito, ou seja, no passado. Então, Jesus nos vê assim, como individualidade, mas também nos vê com os nossos erros cometidos. Mas ele não nos julga por isso, porque ele sabe que isso é perfeitamente normal, não é? Esses erros e acertos que a gente vem trazendo. Porém, também somos erros que cultivamos no presente. Então nós erramos no passado, não é? E ainda cultivamos erros no presente. Isto é, nós temos ainda cometido erros que cometemos no passado. Nós estamos ainda nos mesmos erros. Ou novos erros, que possamos assim dizer, não é? E também dos erros que assimilamos e dos erros que aprovamos para nos acomodarmos às situações que nos favoreçam. Então, ele fala do presente, que nós assimilamos esses erros e aprovamos. Isso que é o mais difícil. Mais difícil. Nós aprovamos esse erro e nos acomodamos em situações que nos favoreçam. Para que a gente ache que está com Jesus, mas nessa situação de conforto. Kardec fala uma frase muito interessante que tem a ver com isso aqui. Kardec disse assim, que você recuse 1000 verdades, mas que você não aceite uma mentira como verdade. Porque quando você aceita uma mentira como verdade, talvez vai demorar muito tempo para que você mude de opinião, para que você possa sair daquela mentira. Agora, quanto às 1000 verdades que você não aceitou, tempo virá que você vai aceitar. Mas o difícil é você desgarrar da mentira, que você acredita ser uma verdade. Por isso que ele diz, dos erros que aprovamos. Olha, erro que aprovar é uma mentira. Nós estamos criando uma mentira para nós, para que nós possamos ficar numa situação favorável. Efetivamente, Emmanuel, ele é um espírito que nos elucida de todas as formas, não é? É um psicólogo, é um psiquiatra, não é? Realmente ele conhece todos os meandres de nossas mentes. Muito bom. Muito obrigado por ter me ouvido. Espero que você tenha aprendido, assim como eu também aprendi, porque eu estou estudando com você e eu aprendo com você, porque eu estou fazendo esse trabalho para mim e também para você. Um grande abraço, fique com Deus e até mais ver.